O Brasil está praticamente em um ponto de ruptura e o sistema está jogando pesado. Vou falar para você das derrotas do governo, desse desgoverno, e como o sistema joga pesado, inclusive pressionando agora o presidente da Câmara. Operação da Polícia Federal mirando aliados, né, do Lira, lá em Alagoas, e também o próprio Lira voltou, né, de novo, um processo que se arrastava há mais de 2 anos, um processo que se arrastava no STF, e o STF decidiu pautar o julgamento agora. Bom, o sistema está jogando pesado, dado o fato de que esse governo está em frangalhos e com a opinião pública se voltando contra as decisões do Dilma de receber com muita pompa, com status, trombetas, né, tapete vermelho e saudação dos melancias ao ditador famigerado de um regime inumano venezuelano Nicolás Maduro. Mas o fato é que nós estamos em um momento muito crítico da nossa nação, em termos de democracia, uma imagem muito deteriorada por causa das decisões, falas e medidas equivocadas do atual presidente, né, o Dilma, e obviamente você acompanhou as declarações dele lá no BRICS, as declarações dele na China, as declarações dele envolvendo a guerra na Ucrânia também, e sobre os parceiros históricos do Brasil, e agora ele fez questão, foi uma decisão pessoal, ele disse que ia fazer, zero surpresa, ele disse que ia fazer e está fazendo, assim como ele disse que terá uma moeda única para a grande pátria, né? Bom, também vou comentar algo importante com você dos exercícios militares chineses, o dragão se levantando, é óbvio que eu estou provocando você vai lembrar automaticamente da profecia bíblica, mas o dragão que eu me refiro ali é a China, o dragão chinês, é a China enquanto nação, fazendo muitos exercícios militares, inclusive tem militares chineses aqui, generais comandantes no Brasil para um exercício, e também na Ásia. Bom, teve um acontecimento envolvendo uma interceptação de uma aeronave norte-americana no mar meridional da China, no mar sul da China, né, como é conhecido, isso gerou uma animosidade, e o ministro importante do governo Biden pediu para que a China mantivesse os canais diplomáticos abertos, e o governo chinês ficou extremamente irritado. Tem um fato claro aqui, senhoras e senhores, a China está preparando o terreno, inclusive fazendo um jogo com países da Ásia que ela tem disputas territoriais, né, em curso, tem muitas animosidades, né? Laos, Vietnã e etc. Ela está fazendo exercício militar agora, chama de paz e harmonia com os vizinhos. Então a China está buscando se fortalecer numa diplomacia em que ela é nova nesse jogo. Vamos lá, eu vou mostrar para você esse campo profético e também mostrar o que está acontecendo no Brasil. Só vou dar uma pausa de 3 segundos antes de mostrar para vocês as matérias e ampliarmos a nossa conversa, para você deixar o seu like, se inscrever e tocar o sininho, é muito importante. Eu conto com o seu apoio agora, não esqueça, deixa o seu like, se inscreve, toca o sininho e vai lá, conto com você. Muito obrigado. Bora seguir. Vamos começar por aqui, ó. Vamos começar por aqui de trás para frente, eu termino com o assunto Brasil. Beleza, senhoras e senhores? Deixa eu trabalhar essa publicidade aqui. China planeja exercícios militares entre 6 nações. Profecia se cumprindo. O Guilherme termina ali a sua manchete com profecia se cumprindo, um questionamento se estamos vendo um terreno profético, um campo profético. Aqui o Portal Guime, lá no final, eles vão focar na questão da guerra nuclear. Tem uma opinião aqui do Augusto Nicodemos, etc., falando da questão nuclear, se vai ter uma guerra nuclear e se esse é o campo profético. Não somente a questão de guerra nuclear, né, e entrar aí no MADE, que é um conceito da geopolítica de mútua destruição admitida, é quando um adversário, né, um opositor, um oponente lança uma bomba nuclear, sabendo que onde ele lançou também o inimigo tem bombas nucleares. Então ele admite uma destruição, uma autodestruição, porque o seu adversário também utilizará esse recurso bélico contra o mesmo. Então, vejam, não é somente no campo da guerra, porque haveriam guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. E de fato, desde que o mundo é mundo, guerra, rumores de guerras, reino contra reino. Mas o que estamos falando agora é de a disputa pela hegemonia global. Esse é um ponto que historicamente levou o mundo a uma guerra regional ou guerras mundiais. Tivemos 2. E de lá para cá, muitas guerras por procuração, a exemplo do que está acontecendo na Ucrânia, né, quando tem 2 potências disputando influência e hegemonia e usam um território no meio do caminho para ser esse palco de disputa. Certo? É por isso que as potências da OTAN dizem que não podem perder a guerra para a Rússia,
porque está relacionado à hegemonia global. Então, senhoras e senhores, desde que o mundo é mundo, sempre nós tivemos guerras, duas grandes guerras, uma Guerra Fria, e essa Guerra Fria ela se reconfigurou agora, ok? E ela entra em um novo estágio, e possivelmente pode, possivelmente, escalar para uma terceira grande guerra mundial, e essa guerra será nuclear. E eu falo para vocês que nós estamos vendo o desenrolar desse grande conflito, mas o campo profético, não é somente na guerra. Por quê? Nós estamos vendo aqui a hegemonia global, o cetro do mundo, ser disputado para passar de mão e ir para a China. Tanto que essa disputa está no campo econômico, está no campo da tecnologia. A China tem uma aliança hoje com o BRICS, que pode ter ali um agrupamento de mais de 30 nações, fazendo um grande bloco, grandes fornecedores e compradores de commodities, grandes importadores e exportadores de tecnologia, os maiores fornecedores do mundo, de hidrocarbonetos. Nós estamos falando de Arábia Saudita, que pode ingressar ao bloco. Vejam como o mundo pode mudar o eixo de poder no mundo, a polaridade do mundo pode mudar. Então o que acontece agora, que não é só questão de tecnologia, não é só questão bélica, é questão de inteligência artificial, é questão de economia. O próprio Lula veio a público dizendo, para defender a Venezuela, atacou o dólar, criticou as sanções norte-americanas, certo? As sanções da própria Inglaterra, que tem uma quantidade considerável de ouro venezuelano preso no Banco da Inglaterra, por ordem internacional, como medida de penalização contra o Chávez e o Maduro, certo? E a Venezuela tenta resgatar esse ouro através de tribunais internacionais, mas há uma questão aí que o Lula disse sobre a moeda. Falou, olha, quem sabe a Venezuela não possa, ele falou, exportar porque não tem dólar, na verdade é importar. A Venezuela não consegue importar, ele falou exportar e vender. A Venezuela não consegue comprar porque não tem dólar, mas quem sabe não possa fazer isso em yuan. Então vejam, há um campo profético sim, não somente pela questão da guerra, porque não sei se teremos uma guerra nuclear de fato, mas temos outras guerras por procuração. Há uma muito grande acontecendo na Europa agora, que empurra o mundo para o grande reset, correto? Vocês estão vendo isso, eu tenho orientado há um tempo, mas também há esse eixo que se agrupa, se forma, ganha força, que é o que eu falo de eixo de Magog, que é o eixo do fim do mundo, que se prepara para desafiar a ordem, em vários vieses, tecnológico, econômico, cultural, etc., dada a influência da China em vários países. Agora eu venho aqui e já passo para o Brasil. O que é isso aqui? A China está fazendo exercícios militares com 6 nações da Ásia. Ela está envolvendo todo o Sudeste Asiático, China, Camboja, Laos, Malásia, Tailândia e Vietnã. Inclusive, gente, Vietnã, Laos, Camboja, são países que historicamente já passaram por um regime comunista. Principalmente aqui nós estamos falando de Vietnã, estamos falando de Laos, Camboja, são regimes frágeis, muita corrupção e grande influência, não, um jogo de influência muito grande, não só do Ocidente, mas também da China. E a China quer ser esse jogador. É por isso, inclusive, que a China criou o Belt and Road, que é a nova rota da seda. A China, numa tática clara de influenciar o mundo e pegando posições estratégicas em portos e aeroportos, financiando infraestrutura de países, inclusive da Europa. Exemplo, a Itália, que foi a última agora a falar que não vai renovar o seu acordo do Belt and Road com a China, por causa da primeira-ministra, que é a conservadora. Entenda? Mas o Irã, vários países da Ásia, a Rússia, e Brasil, e por aí vai. Então vejam o que está acontecendo de fato aqui, das grandes alianças sendo formadas e a China entendendo que para assumir a hegemonia global, que é o plano dela, dentro do grande rejuvenescimento da China, ela precisa expandir suas posições em relação ao Sudeste Asiático, e isso aqui, ela precisa colocar um plano de fato em ação, que é a grande conquista do Xi Jinping, que é Vietnã, e os Estados Unidos já deram declaração que não poderão dar as caras, falando para você a grosso modo, como deram na Ucrânia, na Europa, não podem fazer a mesma coisa com Taiwan, mas estão vendendo como nunca antes dispositivos militares, recursos militares. Inclusive, gente, esse exercício da China é um exercício para a paz e harmonia. Mas, neste momento, pegando um lapso de tempo histórico,
né, um recorde histórico, é o momento em que os países mais estão investindo em armamento e defesa. São trilhões de dólares em armamento e defesa, mas eles estão fazendo exercício para a paz, assim como tem uma missão chinesa aqui no Brasil, né? Para a paz, diplomacia, articulação e etc. Bom, é aquilo, vamos falar de paz, mas nos preparamos para a guerra. Agora deixa eu mostrar coisas para vocês importantes aqui sobre o Brasil. Dá uma olhada nisso aqui, deixa eu colocar para vocês o Conexão Política. Polícia Federal mira aliados de Arthur Lira em operação deflagrada nesta quinta-feira, dia 1º. Hoje é aniversário do meu filho Matheus. Coisa linda. 8 aninhos. A Polícia Federal começou uma operação hoje visando aliados do Lira, do Arthur Lira, presidente da Câmara. Na verdade, foi aqui em várias frentes, né? Eu vou mostrar, essa é a primeira, com uma operação para poder apurar, né, crimes, investigar crimes de fraude em licitação e lavagem de dinheiro relacionados à aquisição de kits de robótica em contratos com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação em Alagoas. Os possíveis crimes ocorreram entre 2019 e 2022, e os contratos para aquisição dos materiais foram assinados por uma empresa pertencentes a aliados de Arthur Lira para atender a 43 municípios do estado de Alagoas. Vamos focar em Lira, porque o pessoal do consórcio Nordeste, que comprou respirador de uma empresa de maconha, eles aqui, não, tá tudo bem. Isso ali foi um errinho básico, né? Porque a mídia, inclusive, ela erra. A mídia tradicional, a mídia da extrema esquerda, ela erra. A mídia da direita comete fake news. Aqui eu não estou dizendo que o Arthur Lira e seus amigos, suas empresas, empresas de sua família, de seus apoiadores, de seu case político de Alagoas, né? Do seu palanque político de Alagoas, não cometeram crime. Estou nem aí para isso. Se cometeram, vão ter que pagar, vão para o Chilindró, se é que no Brasil ainda existe esse negócio, né? Porque está tudo relativizado, mas o que eu estou mostrando para vocês é que, curiosamente, depois de Lira falar isso aqui, ó, Lira após a aprovação de medida provisória. Daqui para frente o governo vai ter que andar com as próprias pernas, não haverá mais sacrifício. Ele está falando em um vídeo, esse vídeo aqui, ó, presta atenção. E é importante que se diga e deixe claro que daqui para frente o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas. Não haverá mais nenhum tipo de sacrifício. Hoje, quem acompanhou a votação no plenário viu os discursos, as falas dos deputados nas bancadas que atenderam único e exclusivamente aos seus líderes. Líder do Republicano, do MDB, do União Brasil, do Progressistas, do PSD, partidos de centro, partidos, na sua maioria, independentes, que, lógico, somados aos partidos que dão apoio ao governo, a sua base, deram uma votação expressiva, praticamente com o PL e o Novo votando contra a medida provisória. Que ele está explicitando uma derrota que o governo teve numa medida provisória, e você, pelo tom do Lira, pelas palavras do Lira, você vê, olha, eles me pressionaram até aqui, mas eu não vou ceder mais. Eles não vão conseguir. Ou seja, o Bolsonaro sempre foi chamado de tchutchuca do Centrão, se vendeu ao Centrão. O que esse desgoverno fez, soltando mais de 1 bi para os deputados, inclusive do Centrão, tentando negociar com o Centrão, mas articulação zero. Saibam, esse governo tem articulação zero. E o Bolsonaro era autoritário, não sabia negociar, aprovou coisas importantíssimas para o Brasil, só não aprovou mais por causa da oposição. Chamado de tchutchuca do Centrão, negociando com o Centrão. Pois os caras tentaram fazer a mesma coisa, não conseguem sequer articular com o Centrão se não abrir a maleta de dinheiro. De onde? Do orçamento secreto. Que antes era orçamento secreto. Agora é emenda do relator, agora é prática republicana, na verdade, senhoras e senhores. Bom, eu ia colocar uma outra matéria para vocês sobre a perseguição cristã, mas não vou colocar. Tem ainda o assunto do general G. Dias, mas não vou colocar aqui para não pesarmos nesse vídeo. Mas tome conhecimento que o caldo pode entornar, viu? O STF partindo para cima do Lira, porque tem um Pacheco na mão, né? O Lira meio lá, meio cá, né? O pai dele já foi, né? O processo já foi arquivado pelo Gilmar Mendes, pai do Lira, mas o STF, após emparedar Lula, Lira será julgado pelo STF, vê aliados na mira da PF.
Essa é a realidade. O STF é o maior agente político do Brasil dos últimos anos, porque tem as principais cabeças da política nacional nas suas mãos, né? É o poder da toga. Vou parar por aqui, senhoras e senhores. Não deixe de compartilhar. Um abraço. Tchau, tchau.